irmãos. Estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos. O título da lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Então, dando prosseguimento, vamos falar sobre esse tema que introduzimos na lição passada a respeito do espírito da Babilônia, que é esse sistema que envolve religião, política, cultura, educação, no qual o inimigo tem reinado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E hoje a gente vai falar esse princípio no qual o diabo então ele vai torcendo, vai distorcendo, para que o homem então comece a cada vez mais deixar as verdades bíblicas a respeito da revelação de Deus, a respeito dessa problemática que é o pecado, da solução que Deus dá, no nosso escape, que é crer no Senhor Jesus Cristo, é recebê-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas, para que Ele possa nos perdoar através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Ele trocou de lugar conosco na cruz para podermos vencer esse inimigo cruel que é o pecado, cujo salário é a morte. Mas o diabo distorce essa verdade para poder fazer com que as pessoas vivam de qualquer forma, achem que está certo do jeito que estão vivendo, acreditem que o pecado seja uma outra coisa, uma outra problemática na sociedade, na qual a solução também é diferente do que a palavra de Deus revela. Então o inimigo é astuto, e essas ideologias, essas teologias que estaremos citando aqui, são as armas que ele usa nas mentes das pessoas. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Então muitos são instrumentos de Satanás para ensinar essas teologias, essas ideologias, e acabam afastando as pessoas da verdade de Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Então o inimigo é astuto e a gente vê que todo esse sistema parte desses princípios de distorcer a palavra de Deus, distorcer a verdade e ensinar um caminho diferente para os homens. O texto da nossa lição diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Na verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Glórias a Deus. Então estaremos detalhando a respeito do pecado original, a respeito dessa condição que o ser humano possui de estar destituído da glória de Deus. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e foram então destituídos da glória de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 3, de 9 a 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Glórias a Deus. Então a gente vai falar aqui a respeito dessa questão do mal, do problema original, da solução. E quando fala aqui da lei, a lei não era para salvar, a lei era para diagnosticar, para mostrar o erro. E então tinha que ter uma solução para o problema original, que é o pecado. Vamos falar também sobre os sintomas do pecado, que muitos querem combater os sintomas sem combater o mal, sem combater a doença. Então, por exemplo, os sintomas é injustiça,
violência, né, prostituição. Então são sintomas ou consequências, né, desse pecado ou do mal original. Então, em vez de tratar o mal original, que só tem um remédio, que é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz, vai buscar, né, tratar os sintomas ou as consequências e achar que libertando ou podando ali aquela parte resolveu o problema. Não, o problema está antes, né, que é o próprio pecado, né? A gente vai ver aqui então algumas teorias, algumas teologias que surgem, né, deturpando, né, esse mal original que é o pecado, né, ou deslocando a solução para uma outra fase, em vez de solucionar o problema, querer solucionar a consequência. E para isso, né, encontra soluções mirabolantes, ou extra-Deus, extra-sacrifício de Cristo, mas que nós permaneçamos, na verdade, na palavra, que é a revelação de Deus, a carta de Deus aos homens, nos dando um caminho para nos reconciliar com Deus e para resolver o problema cortando pela raiz, que é o pecado, né? Resolvendo o pecado, glórias a Deus, demais coisas vão se ajustar ou deixarão de existir em nome de Jesus. Os objetivos da nossa lição são expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. E a introdução diz: a queda de Noé transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito 3, 5 e 6, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Então, se eu mudo, né, a maneira hermenêutica, né, a maneira de eu interpretar o texto bíblico, ou se eu busco uma leitura do texto bíblico com uma lente, né, ou com uma ideologia que venha a priori, ou seja, né, por exemplo, as feministas vão buscar no texto bíblico fazer uma leitura feminista, né? Da mesma forma, os homossexuais vão tentar extrair da Bíblia, ou seja, vai tentar se adequar às escrituras, né, à sua ideologia. Então, em vez de eu buscar o que o autor estava dizendo, né, buscar a mensagem original ali, o que Deus revelou, eu vou, partindo da minha ideologia, tentar interpretar, fazer uma hermenêutica baseada naquilo que eu quero. Então eu vou fazer uma distorção da revelação, ou vou anular a revelação e colocar minha interpretação carnal. Então é isso que essas teologias modernas têm feito. Então olham para o pecado e tentam fazer uma interpretação do jeito deles, ou com a ótica deles, ou baseado nas suas ideologias, e não o pecado que a Bíblia fala, que é claro, é uma mensagem simples, uma mensagem que Deus deixa inúmeros registros, inúmeros ensinos, para que não venhamos a nos confundir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se eu olhar para a palavra primeiro, interpretar o que Deus está falando, e ao invés de eu tentar burlar essa interpretação baseada no que eu acho, ou naquilo que eu sigo, ou naquilo que eu quero justificar, né, a maneira de eu viver, então eu vou cometer esses erros dessas teologias modernas e vou gerar inúmeras teologias, né? Só não vai ser a ortodoxa, só não vai ser aquela que busca a verdade, mas sim aquela que vai ao gosto do freguês, né? Que Deus tenha misericórdia. Então a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida, e com isso, né, toda a sequência, né, ou seja, toda a solução de Deus para nós, também eles vão buscar uma solução nova e vão tentar viver conforme a vã maneira de viver deles, ou, né, como diz lá em Timóteo, né, eles não suportam a sã doutrina, amontou doutores para que lhe fale de acordo com o que vá ao encontro, né, da maneira que eles querem viver.
Esse processo abriu portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominado cristão, né? Então isso, teologia, normalmente está ligado à igreja, né? Então isso parte de religiosos que abrem essas portas, inclusive para normalizar o pecado, né? Então não tem sentido nenhum. A Bíblia combate o pecado, Jesus morreu por causa do nosso pecado e eles querem anular tudo isso para viver de qualquer forma. Nesta lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então vamos ver a ortodoxia, né? O que a palavra de Deus fala. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo grego ratá, cuja raiz significa errar ou algo. Gênesis 4:7, e o seu correspondente grego, hamatia, que possui conotação de erro moral. Então assim a Bíblia define pecado, como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então o comentarista estende esse significado nesse sentido, né? Errar o alvo, você poderia errar por acidente, né? O que quer dizer errar o alvo? Deus nos dá uma orientação e a gente faz diferente. Deus nos dá uma determinação e a gente descumpre, a gente desobedece. Então, errei o alvo. Mas o autor ele enriquece mais esse significado, dizendo quando eu erro também deliberadamente ou acerto então o alvo errado, né? Então Deus fala, vem por aqui, faça assim, e eu na desobediência faço de outra forma e vou para o outro lado. Então essa definição do pecado, né? Deliberadamente fazer o contrário, o oposto daquilo que Deus nos orientou, nos determinou, né? Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. 1 Samuel 15, 22 e 23, que fala, né, da desobediência do rei Saul, né? Quando Deus dá uma ordem, ele faz o contrário. Aí diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Glórias a Deus. Então esse errar o alvo deliberadamente, desobediência, rebeldia, né? Essa rebelião contra a palavra, contra Deus. É assim que os homens querem viver, né? É assim que a nossa natureza pecaminosa nos inclina, né? A ser, a viver dessa forma. Glórias a Deus. E isso tem uma consequência, né? Para Saul ele foi rejeitado, não ia ser mais um rei, Deus ia ungir outro rei, mas essa consequência final é a morte, pois a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados, pois a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então a gente já estava condenado, a gente precisa sair dessa condição, crendo em Jesus, recebendo, né, essa substituição que ele fez, morrendo por nós na cruz, né? Então se eu aceito o seu sacrifício vicário em meu lugar, creio nele, e passo a segui-lo, a obedecê-lo, aleluias, o que ele fez na cruz vai servir para pagar a minha condenação à morte. E agora eu vou ter vida eterna, pois Deus quer nos reconciliar com ele. Glórias a Deus. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo, né? Então, esse pecado não é só contra Deus, mas também contra o próximo, que vai gerar todas essas mazelas que a gente já citou como consequência ou sintomas do pecado. Injustiça, né, violência, prostituição, iniquidade, todo o mal que a gente vê que a origem é o pecado, né? Então, eu vou resolver o quê? Eu vou buscar sanar o quê? Eu vou tentar cortar o mal pela raiz, resolver o pecado, tirar o pecado, né? Como disse o próprio João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, só Jesus pode fazer essa obra. Também faz omitir fazer o bem, como diz em Tiago 4,17. Né? Quem pode fazer o bem não faz, peca. Então também
a omissão, né? Eu não socorrer, eu não ajudar, não assistir meu irmão, aquele que está passando por um problema, necessidade, né? Eu não estou fazendo nada, minha religião ali é vã, né? E é morta a minha fé sem essa obra. Uma obra que não vai me justificar, como já leu aqui, né? Que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, mas uma obra que faz parte daquele que já foi justificado pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme Jesus falou a Nicodemos em João 3:3-7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, a condição do pecado, como veremos à frente, é terrível. Traz uma consequência nefasta e é algo que está enraizado em nós, faz parte da nossa natureza. Só podemos vencer nascendo de novo, né? Nascendo da água e do Espírito. Glórias a Deus. Quem nasce na carne é carne. Então temos que nascer de novo. Como é que é esse nascimento? É uma regeneração. Só o Espírito Santo, a partir do momento que ele vem morar em nós, quando nós aceitamos a Cristo, pode fazer essa obra em nós. Ou seja, o velho homem tem que morrer para que nasça uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma obra de Deus, do Espírito Santo, graças, né, ao sacrifício do Senhor Jesus morrendo em nosso lugar. Segundo subtópico, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Está lá em Eclesiastes 7:29. E dotado de livre-arbítrio, né? Então, era um ser livre, tinha toda a condição de escolher o que fazer, certo ou errado. Gênesis 2:16-17. Tanto é que Deus, né, deixou ele com a escolha, né? Ele tinha ali uma proibição e ele tinha a liberdade de escolher ou não obedecer a Deus. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Então, a partir daquele momento, né, que Adão decidiu desobedecer, né? Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, o homem deixou seu estado original e ficou deformado, né? Ficou com a imagem e semelhança de Deus que outrora ele recebera de forma, né, tão preciosa, tão perfeita. Agora ele recebe a deformidade do pecado e com isso a consequência foi a morte. Passou a experimentar a corrupção do seu corpo, né? Passou a envelhecer, adoecer, a sentir enfado pelo trabalho e a morrer, né? Então, ele corrompeu toda a humanidade, né? O pastor disse que é como se fosse uma forma, né? Adão era forma e agora a forma caiu no chão e amassou. Tudo que colocar naquela forma vai sair daquele formato. Somos nós, né? Então, e por que nós vamos pagar o pecado de Adão? Não, a gente vai pagar por nosso próprio pecado. De Adão a gente só ganhou a natureza, né? E a consequência dessa natureza que passou a ser mortal. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, Romanos 5:12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51:5, né? Davi diz, né? Que em pecado me concebeu minha mãe, né? Não quer dizer que a mãe dele pecou para concebê-lo. Quer dizer que ele já nasceu com a natureza pecaminosa. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos 7:14-24. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23, que diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, o pecado já é inerente ao ser humano. Também lá em Romanos 7:14 vai dizer, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo está aqui, né, relatando a condição do homem natural, né, que o pecado domina. Tem uma solução para isso que a gente encontra na palavra de Deus, que é regeneração, ser nova criatura. Então Paulo dizia, miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Então Jesus nos livra disso. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Glórias a Deus. Conforme Romanos 3,24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós temos, pela graça, a condição de ser regenerado, de deixar de ser miserável para ser agora nova criatura. E o terceiro subtópico, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, 10 a 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é o resultado do pecado. Está lá em Gênesis 6, 5 e Romanos 5, 19. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Esta corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Romanos 8, 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após convencimento do Espírito. João 16, 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito 3, 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Todas as partes do nosso ser foram corrompidas. É a depravação total. Então, até para aceitar Jesus, não fomos nós que tivemos essa condição por nós mesmos. Precisou que o Espírito viesse convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Ele nos dá, através da sua graça preveniente, a condição de aceitar, ou seja, restaura o nosso livre-arbítrio para que Ele possa decidir para coisa boa. Porque até então, sem Cristo, nosso livre-arbítrio, nós temos liberdade, mas só escolhemos o errado. É como se estivesse realmente com os pés no lodo, na lama, como se fosse um poço ou uma piscina, que estamos ali, achamos que somos livres, mas não saímos daquela condição. Precisou o Espírito Santo, como se ele colocasse ali uma escada para a gente sair. A partir do momento que a gente é iluminado por Ele, convencido por Ele, a gente tem a opção agora de aceitar a graça, o dom gratuito mediante a fé, ou continuar rejeitando e ficar no mundo, ficar no pecado. Mas quando aceitamos, somos resgatados por Deus. É Ele que nos salva. Toda a parte da salvação é feita por Deus. Nossa parte é no momento que Ele nos dá essa iluminação, ou o Espírito Santo nos convence de dizer se quer ou não quer o dom gratuito de Deus. Isso é dom, é presente. Presente não é forçado, presente tem que ser aceito. Então a nossa parte nesse momento é só isso. Ter a mente iluminada, o Espírito nos convencendo, nos constrangendo, nos arrependendo dos pecados e aceitar esse dom precioso que nos vai gerar vida eterna. Outrora, nossa condição era só de morte, mas o Senhor nos tira da morte para a vida, glórias a Deus. Mas estava tudo ruim, tudo corrompido, tudo estragado. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer sobre nós. E os cristãos, qual é a parte deles? Pregar o Evangelho. Anunciar que tem uma solução, anunciar que tem uma saída. Anunciar que Jesus salva até o mais vil pecador. Ainda que os pecados estejam escuros como a escarlata, tornarão branco como a neve. Então Deus tem esse poder de nos lavar. Louvado seja o nome seu. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Não temos esforço nenhum, porque que esforço é esse de estender a mão e dizer, eu quero. Tudo Jesus que fez por nós. Glórias a Deus. Então a gente viu aqui o que a ortodoxia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Condição miserável que nós éramos e uma solução que Deus, aleluia, prometeu desde o Éden, pois Ele prometeu ao primeiro casal que a semente da mulher pisaria sobre a cabeça da semente da serpente. Então Jesus ia derrotar, aleluia, o aguilhão da morte ali, ia cortar o domínio de Satanás em nossas vidas, e o castigo que era para nós ele ia levar sobre ele mesmo ali na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Então, o problema, nossa condição que não tinha remédio por nós mesmos e uma solução graciosa que Deus nos dá. Mas e agora?
como é que o diabo vem distorcer essa verdade tão maravilhosa, né? O plano da salvação. Ele vai distorcer o problema original, que é o pecado. Então vamos falar no segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro, o autor nos traz aqui a teologia do pecado social. Então vamos ver o que é isso. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Então, para essa teologia, né, conforme aqui o livro de apoio diz assim, o pecado, né, para eles, é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa forma, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso resolver as questões sociais. Então, eles querem dizer que o pecado é a condição, né, de desigualdade, de injustiça, né, ou a pobreza, por exemplo. Então, qual é a solução desse pecado que eles consideram que é formado por essa estrutura social, né, ou pelo opressor, né, a luta de classe, que a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver daqui a pouco com o marxismo, né, ou seja, tem que ter um opressor, tem que ter um oprimido. Então, esse que está nesse pecado, ou seja, que está sendo influenciado por esse pecado, está preso a essa desigualdade, ele tem que ser salvo. Como é que se salva isso? Mudando a sua condição social. Ou seja, descarta completamente, né, a questão espiritual. Eles vão buscar uma teologia que vai tentar visitar as pessoas no aspecto social. E a libertação, né, que a gente vai ver que isso aqui vai gerando a teologia da libertação, ou então a missão integral, né, que é a vertente evangélica da teologia da libertação. Então a libertação do homem é isso, é você tirar ele da opressão. Então esse libertou. Mas a Bíblia mostra que pecado é outra coisa, pecado é a origem desse problema, né, e não o problema social. O pecado é antes desse problema social. O problema social é a consequência dos pecados dos homens. Eu não estou resolvendo o problema, estou resolvendo o sintoma ou a consequência. Que adianta, por exemplo, atingir, né, uma população, tirar aquela população da sua posição, da sua estrutura social ali, elevá-la talvez, e talvez aquelas pessoas acharem bom isso. É claro que é excelente, né, uma pessoa ela pode, né, ter condições, né, de comprar os itens de sua necessidade, de estar vivendo uma vida confortável, mas fazendo isso, faço por meio de um político corrupto, de uma política que vai gerar regalias para uma elite política. Ou seja, eu não estou resolvendo o problema do pecado, eu estou maquiando, né? Estou gerando até mais mazelas mais à frente, que alguém depois vai pagar a conta. Então, para eles, pecado é uma questão social, né? Baseado nas desigualdades, nas diferenças sociais, nas opressões em relação à pobreza, e a gente vai ver que isso aí vai gerar outras vertentes. É só trocar o opressor e o oprimido, pronto, aí você já cria uma teologia baseada nisso para libertar alguém de ser oprimido de alguma coisa, mas não vai resolver a questão do pecado, que a gente viu que é algo nato, inerente à raça humana, e que a condição final é a morte, né? Aqui vai resolver algo da terra, mas a eternidade continua do mesmo jeito, né? E não salvou aquela pessoa. Então, a gente vai ver que essas teologias vai dizer que a prioridade para fazer uma missão ou para alcançar as pessoas é a parte social e não a espiritual. Então, você liberta ela de opressões sociais, mas o espírito continua opresso e não se evangeliza, né? Pelo contrário, acha que o evangelismo é tolice, é algo secundário, algo que não deve ser priorizado. A gente vai ver que... Por quê? Porque muda o foco. O que é pecado? Pecado é a condição nata do ser humano, herdada de Adão. Todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Qual a solução? O sangue de Jesus derramado na cruz. Aí ele desfaz de todo
de toda essa revelação de Deus, para dizer pecado é alguém estar pobre, pecado é alguém estar marginalizado, pecado é alguém estar sofrendo preconceito por ser homossexual. Então o pecado é o preconceito e não o que gerou a prática, o errar o alvo ali, o errar a rebelião contra a palavra de Deus, contra Deus. Então muda o foco para poder dizer que para libertar aquela pessoa é libertar ela do preconceito, libertar ela do racismo, libertar ela da pobreza. Só que nunca vai libertar do pecado de verdade. Então são distorções que o diabo tem feito, bebendo aqui nos contextos da época, né, dos anos 70, em relação ao pensamento de esquerda aqui, em relação às doutrinas marxistas que vão então embebedar todas essas teologias aqui que a gente vai ver. Então o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Então eu salvei alguém do pecado, esse pecado social, quando eu resolvo a questão social daquela pessoa. Mas a Bíblia diz que o problema é diferente, né? O problema é mais sério, não é só isso, né? Claro que a gente tem que se preocupar com o lado social, mas a gente tem que se preocupar a priori com a alma, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então ele também não tem culpa. Ele está ali porque tem alguém que está oprimindo ele, tem um opressor. Então a culpa não é do pecador, a culpa é da estrutura. Então a gente vê que são teologias completamente distorcidas, né, para poder enganar, para poder as pessoas continuar com seus problemas morais, seus pecados, né, seus ratá, seus ramati, ou seja, toda a rebelião que eles têm contra Deus, né, isso fica em segundo plano. Então deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado, né? Então eles vão tentar sempre distorcer a palavra, dizer que, né, por exemplo, uma igreja que evangeliza, ela está errada, ela tem que primeiro fazer o social, né? O evangelismo fica em segundo plano, ou talvez nem precise. Resolvendo o social já está salvando aquelas pessoas que estão nesse pecado social. A gente sabe que a missão da igreja primeira é ir por todo mundo anunciar o evangelho, a gente curar a alma, né? E é claro, como o Tiago disse, né, se o meu irmão estiver ali passando fome, não adianta nada eu orar por ele e despedi-lo, tem que cuidar do meu irmão. Glórias a Deus. Mas a primeira preocupação tem que ser a alma, né? E as demais são obras daquele que tem fé. Segundo subtópico, teologia da libertação. Então vimos a teologia do pecado social, que, né, é a gênese dessas outras teologias, né, parte daí, e agora essas outras teologias vão tentar resolver esse problema do pecado social. Então vamos falar sobre essa teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil, os irmãos Boff, né? Leonardo e Clodovil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então a gente vê que para eles o pecado é uma outra coisa, né? É essa questão social. Então a libertação, né? Por isso que chama teologia da libertação, não está libertando do pecado, está libertando das mazelas sociais, né? Então a ênfase é essa. Então a igreja tem que trabalhar nessa área, né? Então, a teologia da libertação nasce na igreja católica. A gente vai ver daqui a pouco um outro movimento que nasce na igreja evangélica. Então a ênfase é essa. E isso, né, eles aproveitam todo o ideário, né, do marxismo, né? Porque tem que ter essa luta, né, o opressor e o oprimido. Então eles vão querer, né, vencer essa luta, né, para que aquele que está oprimido deixe de ser oprimido.
mas esquece da opressão diabólica, né, da moral, daquele que está conduzindo a pessoa à morte, né, só pensa no aspecto material, né? E essa questão, essa dualidade, né, essa briga opressor-oprimido, vai gerar outras teologias que a gente vê também moderna, né? Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, né, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça, né? Então, teologia negra, teologia, né, inclusiva, tudo isso surge dessas ideias. Em vez de combater o pecado, aquele pecado que a gente estudou no primeiro tópico, vai trazer que o pecado é a consequência do oprimido que está sendo oprimido pelo opressor. Então o homossexual está sendo oprimido. Então vai ter uma teologia para poder pegar a Bíblia, em vez de interpretá-la conforme a revelação de Deus, vai interpretá-la primeiro conforme a sua própria ideologia, a sua própria, né, os seus próprios argumentos, para poder distorcer a palavra para chegar, né, no ponto que eles querem. Então vai ler a Bíblia com um óculos do homossexualismo, então vai gerar uma teologia inclusiva. Vai ler a Bíblia com o óculos do preconceito racial, aí vai gerar a teologia negra, né? E assim vai, inúmeras teologias buscando o combate, né, do opressor contra o oprimido, ou seja, marxismo puro. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. É por isso que a gente vai ver que no meio dessa teologia da missão integral, que, né, agora já é parte do lado evangélico, na teologia da libertação era dos católicos, esse movimento do meio dos evangélicos que creem dessa forma, né, eles não têm nenhuma dificuldade de serem crentes de esquerda, né, crentes progressistas, né, de participar de igrejas inclusivas. Por quê? Porque esquece do significado real do pecado e vão tentar tratar outros conflitos e libertar os seus adeptos dos seus opressores. Então vai estar facilmente interligado aos movimentos de militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, né? Se dizem crentes progressistas, né? Como a gente vai ver na próxima lição, que não cabe, não encaixa de forma nenhuma com o cristianismo, né? Inclusive o próprio marxismo, né? Que a cerne, né, do marxismo, né, os postulados ali de Karl Marx são todos ateus, né? Então, a primeira coisa que ele combate, o maior opressor de todos é Deus. Então, o homem tem que se libertar de Deus. Então, a gente vê que são teologias do diabo, né? Que querem afastar cada vez mais da verdade. Distorce, deturpa o significado do pecado para poder, em outras frentes, lutarem, né, e combaterem e serem libertos, entre aspas, de tais opressores, né? Hoje em dia, né, a gente sabe que esse marxismo cultural vai taxar a família cristã como opressora, pai é opressor, mãe é opressora. Se a mãe der uma boneca para a filha, ela é opressora, porque está obrigando a menina a ser mulher. Então a gente vê que esse ideário, né, só pode ter influência de Satanás por trás para poder enganar as pessoas e as pessoas levantar essa bandeira sem conhecer as escrituras e fazer, né, essas atrocidades, né, teológicas que eles fazem. Então, as pautas sociais progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho, posta acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o Evangelho em inconformismo, criticismo, assistencialismo. 1 Coríntios 19, Filipenses 3, 18 a 20. E o terceiro subtópico, liberalismo teológico, né? Outra vertente que vem também atacar as verdades da palavra de Deus. Né? O que o liberalismo teológico faz? Após a Reforma Protestante em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, né? Então eles
buscando, né, o racionalismo, ou seja, a razão, para tentar explicar a Bíblia, buscando, né, o antropocentrismo, né, que vinha ali, né, desses ideários do século XVI. Então, eles mutilam, né, a revelação bíblica, dizendo que tudo que está ali para ser tido como crível tem que subtrair todo o sobrenatural, né? Então, os milagres de Jesus é tudo apenas mito, né? Ali eles vão ler e vão querer interpretar, né, de forma figurada, né? Dizer, não, isso aqui significa tal coisa. Jesus alimentando a multidão, fazendo o milagre da multiplicação, eles vão dizer, não, ali é algo que de cunho social, que a gente tem que dividir o alimento, mas subtrai o milagre, subtrai o sobrenatural. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não ressuscitou. Então, para o liberalismo teológico, eles vão fazer essa mutilação em relação à revelação da Sagrada Escritura e vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Ou seja, por que contém? Porque tem coisa para eles que é, tem coisas que não é, eles tiram, arrancam e não consideram, ou tentam fazer uma interpretação simbólica do que é literal. Troca-se a mensagem da salvação e de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo, né? Então, vão tentar resolver a questão social e não a questão moral, a questão espiritual. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida, né? Então, todos os caminhos levam a Deus, todas as verdades são válidas, não existe uma verdade absoluta, mas nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que as fundamentaram na revelação das Escrituras. Segundo Timóteo 4,3, que deixa bem claro, né, essa condição desses pensadores, né, dessas teologias do liberalismo, né, que diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A gente vê a palavra tão pura, a palavra tão simples, né, a revelação de Deus tão clara em relação ao pecado, em relação à nossa condição humana, em relação à solução que Deus nos dá, mas eles distorcem tudo, buscam resolver outro problema, os sintomas, ao invés de resolver a doença. E o terceiro tópico é a normalização do pecado, né? Então isso vai gerar uma consequência. Se você interpreta o pecado de outra forma, vai fazer com que o pecado seja irrelevante e vai até normalizá-lo. Primeiro subtópico, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Está lá em 1 Pedro 1,15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, Romanos 12,2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter, segundo Timóteo 3,5. Então, para nós, a ética, né, ou seja, os valores, né, que regulam a nossa conduta, é bíblica, é imutável, é invariável. E a moral é a prática disso. Porém, a ética do mundo, ela é líquida. Cada dia muda, seus valores, seus princípios vão alterando. Então, conforme Cláudio Novo de Andrade, seu livro que fala sobre a ética, né, ele diz que hoje as pessoas podem ser éticos e ao mesmo tempo imorais, porque a moralidade está baseada em uma ética fluida, que não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. Então eles vão mudando a ética deles e vão tornando de forma que eles obedecem aquela norma, mas uma norma deturpada, uma norma que a cada dia vai variando. Mas nós cremos, né, na palavra, né, e essa palavra passa os céus e a terra, ela não passa, né, não há nem mudança, nem sombra de variação. Louvado seja o nome do Senhor. Já eles que relativizam, deturpam o conceito, né, desse modo a sociedade deixa de ser eticamente sólida, se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. Então eles
tira a base, tira os princípios bíblicos para poderem deixar correr solto e esses temas passam a ser normais em sua crise de ética, de moral, né? Segundo subtópico, moralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado favorece também o avanço da imoralidade sexual. Então, esqueceu que era pecado, esqueceu a rebelião contra Deus. Vamos tratar o pecado como só essa luta de opressor e oprimido. Aí tudo é válido, né? Porque estão buscando resolver uma outra coisa que não é o pecado. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, então pode tudo, né? O corpo é meu, meu corpo, minhas regras, posso fazer tudo e isso vai ficando cada vez mais normal. O que era escandaloso há anos atrás, hoje as pessoas colocam na rede social e alcançam fama e seguidores por causa de tais práticas. E a doutrina da castidade é vista como opressora, né? Então o que era certo é errado, o que é amargo é doce e assim vai, né? Então quem é virgem, quem decide esperar, como tem o movimento evangélico com esse lema, né? Jovens que decidem casar-se puros se tornam, né, retrógrados, né, fundamentalistas, quadrados. Então, por quê? Porque estão vivendo com um princípio que para eles é opressor. Tudo que vem de Deus é opressor, então acaba vivendo de qualquer maneira e quem está vivendo conforme os princípios bíblicos está errado. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade, né? Como já viu, cultura, né? Está completamente dominada pelo espírito da Babilônia e a mídia, né? A indústria cinematográfica, tudo isso só vai imprimindo, né, os valores deturpados dessa sociedade e tentando doutrinar, né, e corromper nossas crianças. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus 13:4. Por último, a dessacralização da vida. Então, já viu toda essa imoralidade, né? Pecado é outra coisa para eles, então isso aqui para eles não faz mal viver desse jeito, porque eles não entendem o problema que o ser humano herdou, que ele também participa, né? Pois todos pecaram, e esquece que o salário do pecado é a morte. Aí quando a gente fala a palavra, ensina a palavra, somos taxados como fundamentalistas, como retrógrados, como homofóbicos, mas a gente faz isso por amor, porque quem ama fala a verdade, né? O que adianta dizer, não, tá bom do seu jeito, não, tá certo, assim deve estar, é razoável. Deus também, né, tolera isso, Deus vai te salvar dessa forma, né? E a pessoa depois se vê no inferno após a morte, né? Então, o ensino da verdade é algo que a gente faz por amor, porque a gente quer que todos se salvem, como Deus também tem prazer, né? E a graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, mas os homens têm que crer nisso, têm que conhecer, né, o plano de Deus, o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. E se existe um plano de salvação, é porque existe uma condição que nos leva à morte, nos leva à condenação eterna. Mas o Senhor quer salvar, né? E nós estamos como coluna e firmeza da verdade. Não nós somos dono da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. E temos que proclamá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, então, a dessacralização da vida chega ao ponto, então, de matar e ser normal. E como a gente vê, o pastor Douglas Batista estava falando que, né, o Congresso rejeitou, né, por exemplo, a lei que permitia o aborto assim livremente, mas o Supremo Tribunal vai voltar, estará revisitando esse tema e tudo indica que vão aprovar o aborto até 3 meses de gestação, né? Então, uma criança de 3 meses vai poder ser assassinada livremente porque vai ser legal. É legal, mas é imoral. É ético, mas é imoral. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque assim caminha, né, as nossas leis. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Gênesis 1:27.
Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada, segundo Pedro 1,3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado, Efésios 5,29. Não obstante a vulgarização do pecado, fomenta a ideologia que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é o templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Deus nos criou, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus quer nos salvar, quer que tenhamos, aleluia, uma eternidade com Ele, mas os homens, a cada dia, se rebelam contra Deus. Como diz aqui, meu corpo, minhas regras. Então é um dos slogans das mulheres quando elas defendem ali o aborto. Mas imagine se no ventre dela tem uma menina. Essa menina também não teria esse direito? Meu corpo, minhas regras, porque a mãe tem o direito de matar aquela outra pessoa que está ali no seu ventre. Deus tem misericórdia. Menino também, Glórias a Deus. Mas é assim que o mundo, regido pelo espírito da Babilônia, acha que está certo, acha que está agindo corretamente. Mas um dia vai ter que todos prestar conta diante de Deus. E nós não podemos nos calar, temos que falar a verdade, o que a palavra de Deus nos ensina, o que Deus nos revela através das Sagradas Letras. Glórias a Deus. Concluindo, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem sensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos 1,18, 1 Coríntios 13,6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então aqui a gente não está dizendo que as pautas sociais não são importantes, que a igreja não tem que agir nesse meio, mas a gente tem que agir entendendo que o maior problema do homem é o pecado. Não é o pecado social, mas é espiritual. Então a gente não pode fazer uma coisa em detrimento de outra. Ou seja, buscar libertar, como essas teologias que a gente estudou, o homem das causas sociais e deixar que a sua alma vá para o inferno. A prioridade da igreja é a mensagem da cruz. E, claro que também a parte social o Senhor Jesus requer de nós. Amém? Que Deus nos ajude. Basta interpretar corretamente a palavra e não fazer essa deturpação nessa doutrina tão fundamental para que a gente chegue até Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Deus Santo, nos ajuda, Senhor Jesus, a entender, Pai, toda a doutrina bíblica, aleluia, que fundamenta a nossa fé. Poder saber responder a qualquer um que perguntar a respeito daquilo que cremos, Senhor Jesus. Porque sabemos que, aleluia, a tua revelação é perfeita, é maravilhosa, é simples, Senhor Jesus, e nos leva até a ti, Pai, nos conduz até o céu. Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor quer reconciliar os homens, mas os homens estão em rebelião, e a cada dia, Pai, amontoam, Pai, doutores para, aleluia, falar aquilo que eles querem, e não o que a tua palavra ensina. Deus, tenha misericórdia de nós, nos desperta e usa, Pai, cada aluno da escola dominical, cada professor, Pai, usa a tua igreja, propagar, Pai, o reino, a tua vontade, Pai, a tua solução para o homem. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.